Eu tenho aqui a minha gratidão também à doutora Joelma, que já esteve muitas vezes aqui no programa Mulher.com, sempre trazendo boas informações dentro da sua área, que é a odontologia, para que a gente tenha uma saúde bucal adequada e que nos dê qualidade de vida. Então, mais uma vez, doutora Joelma Vilas Boas, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço por trazer mais informações desse tema que eu amo tanto, que eu gosto tanto. Não, e quando você contou a sua história, eu entendo a sua paixão. Realmente é uma paixão, eu não esqueço da história. Que bom. Mas quando a gente... Por N motivos, às vezes problemas de saúde, às vezes falta dessa informação, não cuidamos dos dentes ou mesmo o próprio envelhecimento vão acontecendo coisas e eu vejo que hoje tem muitas pessoas até mais jovens, não tão idosas, mas que perderam a sua dentição e usam dentadura e ficam constrangidas às vezes de ir para uma festa, de ir até para um churrasco ou mesmo no meio da família, no almoço de domingo, ter esse prazer à mesa. É muito comum realmente a gente receber casos no consultório. Há um tempo atrás você falava muito mais para idosos, a dentadura, a prótese dental, a chapa, como falavam antigamente, os mais idosos. Mas hoje, infelizmente, às vezes por pouca informação. É até engraçado a gente falar isso com tanta informação que a gente recebe todos os dias. Mas ainda acontece de os jovens perderem dentes precocemente e às vezes até usar uma dentadura. E usar a dentadura, hoje existem processos que dão um pouco mais de segurança para quem precisa usar, doutora? Sim, a dentadura, na verdade, não é que a gente agora, com a chegada dos implantes, com o protocolo de implantes que pode substituí-la, a gente tem sempre que pensar que ela também é uma grande ajuda para quem ainda não consegue fazer o protocolo de implantes. Mas a dentadura bem feita, bem adaptada, bem planejada, o paciente consegue usá-la, independente da idade dele, por um tempo, até que ele possa fazer o protocolo de implantes, que é muito mais seguro, muito mais confortável e muito mais estético do que uma dentadura. Porque quando a gente fala em implante, a gente pensa sempre no implante do dente. Isso. Né? Naquele que está faltando, naquele molar. A gente pensa, ou às vezes na frente, dente da frente. Né? Alguém caiu, teve um acidente. Isso pode acontecer em qualquer idade. E já é o dente fixo, né? Isso, o permanente. E aí não tem outra coisa para fazer a não ser um implante. Sim. Quando a gente fala em implante, a gente pensa nisso. Mas existe implante que ajude também, que não tenha que implantar todos os dentes? Na verdade, a gente tem os tipos de implante unitários, assim como você está dizendo. É para quem precisa do dente da frente, um molar, que é o dente mais posterior, que tem a sua importância também. Isso é sempre bom a gente deixar bem claro para o paciente, não só o estético, porque na frente aparece, e no posterior não. Então, ele também tem a sua importância na nossa saúde geral, não só dentro da boca. E então, tem que ser feito. Pode ser feito um implante unitário. Já o protocolo de implantes é para substituir a dentadura. Porque assim a gente coloca, por exemplo, na arcada superior, de 4 a 6 implantes e a gente substitui todos os dentes. A gente faz uma prótese fixa com todos os dentes. Eu trouxe para te mostrar. E isso traz uma autoestima, traz uma mastigação, uma postura para o paciente incrível, assim, que ele nem imagina a transformação que vai acontecer na vida dele quando ele faz o protocolo. Então não precisa, no caso de não ter nenhuma das arcadas, nenhum dente, com 6 implantes ter todos os dentes? Sim, a gente tem dois casos que aparecem muito no consultório. O paciente tem alguns dentes, mas já estão perdidos e ele não quer ir para a dentadura, então a gente lança a mão dela e já faz o protocolo de implantes. Então a gente coloca de 4 a 6 implantes e consegue colocar um arco sem o céu da boca. O mais interessante do tratamento é que ele não tem o céu da boca. Ele continua sentindo o céu da boca. Isso, então ele sente como se fossem os dentes. Ele até brinca com o paciente quando ele faz a mudança. Então ele usa a dentadura e depois ele vai começar a sentir a textura do alimento novamente. Porque até então o céu da boca está fechado, a dentadura é grande. É no céu da boca que ela gruda, que ela cria o vácuo. Então quando a gente consegue migrar para o protocolo, é uma sensação inexplicável, assim, o paciente se sente muito feliz porque ele vai sentir a textura do alimento, ele vai mastigar mais confortável, porque a prótese é fixa, ela não tem aquele problema de ter que colar, porque ela fica solta. Então, ela traz vários benefícios. Hoje é o padrão ouro da odontologia, né? Uau! E olha, nós temos fotos, doutora,
Isso. Nós vamos colocar as fotos para vocês verem e a gente vai comentando sobre elas. Este é um caso que o paciente tinha os dentes, mas eles já estavam perdidos, já estavam com muitos problemas. Então, na verdade, a gente fez a extração desses dentes que ele tinha e colocamos os implantes. Esse foi um tratamento imediato, um protocolo imediato. Na mesma cirurgia da extração dos dentes, eu coloquei os implantes. O paciente foi embora para casa, já fizemos a escolha dos dentes, tiramos a medida da face para escolher a estética e planejamos a mastigação. Com mais ou menos 4 dias ele já estava com os dentes na boca, com a função normal, mesmo estando com os pontos ainda. Então ele não teve dor, não teve edema grande. Eu uso uma técnica, eu tenho um método diferenciado que faz com que eu possa trabalhar esse tempo de cirurgia, esse tamanho de cirurgia, que é a extração dos dentes mais os implantes, sem que o paciente tenha muito desconforto depois. Isso é muito bacana. Economiza-se aí uma cirurgia. Sim, sim. Porque sim. Já é doloroso, assim, o processo no pós a extração dentária dos dentes, porque fica inchado, tem curativo, tem aquela coisa. No caso, já coloca o implante? O que eu gosto de explicar para o paciente de uma cirurgia única, a extração e já colocar o implante imediato quando tem possibilidade, na maioria dos casos tem, é que ele já vai estar medicado, o cuidado que ele vai ter pós-extração dos dentes já vai estar com os implantes, então o cuidado é o mesmo. Então, enquanto vai cicatrizando a extração que a gente fez, os implantes já estão sendo integrados juntos. E é fantástico o resultado final depois, porque dele não fica tanto tempo sem dentes, não fica tanto tempo sem a prótese. Com 4 dias ele já estava sorrindo. Sorrindo, felicíssimo, com a família, tirando fotos, se alimentando muito melhor. O relato que eles têm pra gente depois é que é gratificante, é que a gente sabe que realmente dá certo e que realmente é fundamental na vida da pessoa. Isso melhora até a postura do paciente. Eu tenho pacientes que chegam no consultório, não conversam, não me contam muita coisa. Eu preciso ficar conversando, fazendo perguntas. E quando a gente termina, eles contam detalhes que a gente acha assim, a gente fica... Tem muito choro, porque é uma transformação, é um sonho, às vezes, que a pessoa tinha, porque perdeu os dentes há muito tempo. Eu tenho uma paciente que ela tem 26 anos, você colocou agora de jovem, de um caso de jovens, e quando eu perguntei para ela como eram seus dentes, pra gente mais ou menos copiar a estética, você tem uma foto pra gente ver o formato, a cor de como eles eram? Ela falou, não, eu nunca tive dentes, então... Era tão triste que ela não tinha recordação, até que ela perdeu, que eles quebraram, ficaram todos perdidos, ela não tem uma recordação porque ela não sorria mais, ela não se olhava no espelho mais, então ela não lembrava de como eram os dentes dela. Nossa, você trouxe vida para essa. Vida completamente. 26 anos? 26 anos, 26. E assim, então a gente chama, o protocolo de implantes, eu falo que é um protocolo de transformação. Quando eu penso no paciente como um todo, não só como um dente, como a gente já falou aqui, eu consigo trazer para ele não só a função mastigatória, que é muito importante, que é para isso que a gente preza. A fonética melhora, a respiração melhora, a postura melhora, mas a autoestima, o coração... É incrível, é muito bacana mesmo. Aí a gente transforma a vida da pessoa. Com certeza. E nessa foto que nós vimos, poderia colocar a foto de novo do... Isso. A gente percebe assim que, no mínimo, na foto anterior, na foto superior, como você está vendo aí no seu vídeo, ele devia ter dificuldades para sorrir, para que ninguém visse os dentes dele. Ele usava o bigode para esconder os dentes também. Isso depois, ele fez um depoimento pra gente agora, recentemente, e ele contou isso, que agora ele não tem mais o bigode. Ah, ele tirou o bigode? Ele tirou, porque ele está se sentindo muito bonito, ele quer mostrar os dentes. Agora ele quer sorrir. E ele usava por conta disso. Essa semana a gente entregou um também que eu operei na quinta, entregamos na segunda-feira, era uma mulher. Ela não conversava, ela não saía mais com o marido. Agora é aniversário dela dia 30, tá todo mundo feliz que eles já estão marcados para viajar, para sair. Todo mundo feliz no consultório. E agora ela tem segurança de falar. Ela não tinha com a prótese antiga dela. Ela tinha um jeito já, ela tinha um jeito de conversar segurando a prótese. Então, ela evitava de falar, ela evitava de ir em festas, ela evitava de sair com o marido, ela achava que ia fazer ele passar vergonha. Olha que absurdo. E de quinta para segunda-feira, só felicidade. Ai, que delícia! E é isso que nós queremos, trazendo essa informação para você. De repente, é o que você está precisando para ter qualidade de vida e ser mais feliz, sorrir mais. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos com esse assunto, pensando aí nas próteses e a dentadura, que a gente nem usa mais esse termo, né? Mas vamos falar sobre isso? No próximo bloco a gente está de volta.
Eu não... Hoje o programa Mulher.com recebe a doutora Joelma Vilas Boas e a gente está falando sobre as próteses, mas já com todos os dentes. E nós vamos mostrar para vocês e vamos comentar sobre cada uma delas. Aqui nós temos, doutora, alguns próteses, né, que nós falamos. Um modelinho. Qual dessas você gostaria de comentar primeiro? Então, a gente tem essa que o paciente usa, que é a dentadura inferior, que geralmente ela é muito solta, porque não tem uma base que segura. Essa aqui é inferior? Isso. Ela fica balançando na boca? Isso, porque geralmente no inferior tem a ação da língua, então ela não tem uma base que segura. No céu, a superior... Não tem a pressão suficiente para segurá-la? Diferente da superior, que tem o céu da boca e ela... cria um vácuo no céu da boca e para um pouco melhor. O paciente que tem o céu da boca raso, ele consegue, com o passar dos anos, equilibrar ela. Então, ele sabe equilibrar ela na boca. Não é que ela cola e fica 100%. Ele já aprendeu a usar. A inferior é a mesma coisa, ela não tem uma base para ficar. E tem a ação da língua ali. Então, o paciente que já usa há muitos anos, ele já aprendeu a ficar com ela na boca. A segurar ela na hora de conversar, mas na hora de sorrir. Constrangido às vezes. Traz muito constrangimento. Limita, né? Limita muito o paciente. Então, quando a gente faz essa troca de uma prótese desse tamanho para um protocolo de implantes, onde a gente coloca os pinos, a gente coloca aqui os pinos. A gente coloca os pinos aqui na base. E... essa é a parte de baixo, né? A língua fica aqui. Isso. E aí a gente tem uma prótese aparafusada aqui em cima. Ela vem com os parafusos, então ela fica fixa. Aí eu tenho a ação da língua, mas ela não movimenta. Ela não sai, a mão ficou na frente e não deu para ver. Então aqui ela fica fixa. Isso. Aí a pessoa pode falar, mexer a língua, tudo que não sai do lugar. Isso, ela fica fixa. E se fosse no superior, se a gente inverter, se a gente inverter o modelo, ela seria na superior, correto? A grande diferença é que daí aqui não teria o céu da boca. Entendi. Ela fica livre. Além de fixa, ela fica livre. Olha aqui, só para as pessoas entenderem, como tanto na parte de baixo, aqui seria a língua, né? Isso. Só para você ver. Então, ela não tem essa... E no céu, na parte superior, também, ó, o dente ficaria assim... E a pessoa passaria a língua no céu da boca ou comendo alguma coisa, ela sentiria ainda o céu da boca. Isso, daí sente novamente o sabor do alimento, a textura do alimento de volta, o dente fica fixo, a escovação fica como se fosse o dente dela novamente. E a manutenção desse tratamento é como você faz a manutenção de um dente natural. A limpeza a cada tempo e a higiene tranquilamente também. Não causa... colocar aqui que ela é de baixo. Não causa mau cheiro, não fica parando alimento. Quando ela é bem planejada, bem executada, não é para trazer nenhum tipo de problema para o paciente. E isso não aparece de jeito nenhum no sorriso? Não aparece. Porque aqui vem o lábio. Isso se for bem planejado anteriormente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de planejar, porque cada face, cada arco de cada paciente é diferente. Então, a gente tem que fazer um planejamento prévio de tamanho de dente, de linha de sorriso. E tudo isso eu já vou planejando durante o ato cirúrgico. Por isso que eu falo que quando a gente trabalha bem planejado e de forma adequada, com o meu método, o paciente não tem dor depois. Ai, que Parece delícia. uma cirurgia grande, é uma cirurgia grande, mas o cuidado, o carinho, o capricho, no ato cirúrgico é que faz toda a diferença. Inclusive, nós temos mais uma foto, eu gostaria que você comentasse sobre ela, já que estamos falando da prótese. Nossa, que diferença! Esse paciente, ele já usava também superior há muito tempo e não estava conseguindo mais usar a inferior. Pode ver que quando ele sorri, a inferior não aparece mais, porque ele não conseguia mais usar. Então, ele era triste, o neto perguntava para ele se ele era bravo porque ele não tinha dentes. Qual que era o motivo? Ele achava que era porque ele não tinha dentes. E depois que nós fizemos o tratamento, que a gente devolveu o sorriso, a qualidade de vida para ele, esse foi feito com 5 dias. Nós deixamos prontos, assim, superior e inferior. E ele é outra pessoa. Toda, né? Uma vida toda. Agora, em 5 dias, você conseguiu trazer de volta o sorriso. A gente renova, né? Você renova, porque você traz uma certa mocidade para o paciente, a gente sustenta o lábio, a face. Então,
parte fisiológica, que é respirar melhor, falar melhor, a mastigação, que é fundamental, a autoestima vem com tudo também. Então, junto. essa diferença do implante dentário para a dentadura é essa fixação. É a fixação. Esse mastigar, falar, Isso. Sem medo de passar vergonha. Sem medo dela soltar, de ir pra praia e perder a prótese, lá brincando com todo mundo, é muito fácil de perder. Num churrasco, como você comentou, não consegue comer direito, fica pensando, será que eu vou nessa festa? Então acaba não participando mais de muita coisa, a vida vai ficando mais chata, o paciente vai ficando mais sisudo, a postura vai mudando. Então, quando a gente devolve tudo isso que eu te falei, da mordida, mastigação, a estética, eu falo que é uma consequência. Um trabalho bem feito, bem executado, bem planejado, a estética tem que ser uma consequência, ela vai ficar bonito, vai ficar bem feito. E uma pergunta, nós temos 1 minuto para encerrar, mas a pessoa vai ter essa segurança para sempre? Ou isso tem que ser trocado de tempos em tempos? Não, a gente tem a manutenção anual, tem pacientes que fazem 3 vezes ao ano, tem paciente que faz 2 vezes por ano, isso é um controle que a gente faz no consultório devido à higienização. Se o paciente tem uma boa higienização, ele consegue levar essas próteses por muitos anos. Eu tenho pacientes que voltam na manutenção certinho, de 7 anos, de 8 anos, que não tem absolutamente nada para trocar, nada incomodando. É só fazer a limpeza como se fosse no dente natural mesmo. Doutora, eu quero agradecer sua participação. Eu que agradeço, sim. E aí fica aqui o convite, a ideia das pessoas conhecerem esse processo, o seu método, mas principalmente saber que existe esperança. Com certeza. Comece a me seguir no Instagram, lá tem muitas dicas. Vou começar a postar uns antes e depois. E a história, ela tem muita história dos pacientes que às vezes conecta com você que está em casa, com a pessoa que está em casa e fica pensando, será que eu faço? Será que eu consigo? Será que eu posso? Pode. Será que eu posso voltar a sorrir? Pode. Com certeza. Doutora, muito obrigada por estar conosco. Sempre. Mais uma vez e sempre agradecendo aqui a doutora Joelma Vilas Boas, dentista, ortodentista, enfim, tem todas as especialidades aí. E esses temas a gente tem trazido aqui para que você tenha saúde bucal. Obrigada por ter acompanhado, espero que aproveite essa informação. E para você que ficou com a gente, não se esqueça, domingo é dia de missa, brinquei com o Cássio, mas eu falo isso para você também. Não perca a oportunidade de estar com o Senhor. Segunda-feira a gente está aqui de volta, esperando você para a gente fazer juntos o programa Mulher.com. Beijo!